Muito bem, olá, seja bem-vinda, seja bem-vindo novamente, por aqui professor Marcos Xavier, e nesta aula vamos conhecer com um pouco mais de profundidade as características desta poderosa função, que é a função CORRESP. Essa função, ela trabalha em conjunto com outras funções, então ela é uma função auxiliar. Tá? Então, geralmente, quando a gente apresenta as nossas demonstrações, utilizando o CORRESP junto com o índice, utilizando o CORRESP junto com o PROC-V, utilizando o CORRESP junto com o DISLOC, de repente o aluno não consegue perceber com clareza qual o papel que essa função está desempenhando. Então, o nosso objetivo aqui é mostrar exclusivamente, no caso, como a função CORRESP pode ajudar essas funções. Para essa demonstração, nós vamos analisar o CORRESP ajudando a função índice e é claro que nos próximos vídeos vamos analisar a interação do CORRESP junto com a famosa função PROC-V, junto com a função DISLOC, junto com a função PROC-X, então não perca as próximas aulas. Para começar, qual é o nosso cenário que a gente vai analisar nessa demonstração? Temos este relatório, que é composto da primeira coluna com uma relação de estados. Tá? Temos aqui alguns estados e na sequência os indicadores aqui do primeiro semestre. Né? Então nós temos os valores, as vendas, a produção que vai de janeiro até o mês de julho para cada região, para cada estado. Então o objetivo aqui nesta célula, a célula resultado, nós vamos escolher um estado e depois nós vamos escolher um período. Então, na combinação do estado com o período, vai aparecer o resultado solicitado. Vamos montar aqui essa estrutura para você poder dominar algumas técnicas. Por exemplo, neste espaço aqui, a gente vai escolher o mês. E para você não digitar essa informação manualmente, vamos criar uma lista suspensa, né? Algo que nós já demonstramos em alguns vídeos, vamos continuar repetindo para que você domine bem esta técnica. Lista, ela pode ser feita de algumas maneiras, mas é claro que a mais comum é você fazer uma lista com validação de dados. Ela fica fixo em uma célula. Então vamos selecionar a célula onde a lista será inserida. Na guia dados, vamos acionar o comando validação de dados. Abrindo aqui as opções, ele vai perguntar o que nós queremos montar, né? Vamos gerar aqui uma lista. A fonte, é claro que a sequência já existe na nossa planilha, nós vamos selecionar esse intervalo, somente os meses, de janeiro a junho. Vamos clicar no OK. E veja que agora quando você seleciona aquela célula, aparece um botão indicando que temos uma lista. Então você consegue ter um mecanismo interativo mais eficiente na hora de analisar os dados. Vamos repetir o mesmo procedimento aqui do lado para criar uma lista suspensa com a relação de estados. Então novamente, selecionamos a célula, na guia dados, vamos acionar o comando validação de dados e vamos acionar aqui a opção lista. Na seção fonte, vamos selecionar esta relação de estados e vamos clicar no OK. Você pode observar que já aparece um botão indicando que temos uma lista e agora a gente pode escolher aqui a combinação desejada. Para o nosso exercício, para a nossa demonstração, nesta célula, a célula de resultado, nós queremos que ele exiba a combinação destas duas escolhas. Então, por exemplo, aqui no mês, eu quero começar com o mês de janeiro e eu quero que ele exiba para mim o resultado do estado do Rio de Janeiro. Então, para eu poder obter o resultado desta combinação, existem algumas fórmulas, existem algumas funções. Para essa demonstração, vamos utilizar a dupla índice e CORRESP. Então, vamos lá, vamos acionar aqui nesta célula a função índice. No primeiro argumento aqui da função índice, ele pergunta a matriz. Matriz é onde está a resposta que você quer. Então, vamos selecionar este intervalo, porque a resposta que eu quero é um desses valores aqui que eu acabei de indicar. Ponto e vírgula. E agora, na sequência, é que nós vamos utilizar a função CORRESP. O argumento seguinte da função índice, ele pergunta, a partir desta referência aonde eu comecei a minha matriz, ele vai ter que fazer um deslocamento para baixo. Quantas linhas ele vai deslocar para baixo? Bom, o que nós temos aqui em linhas? Nós temos a relação de estados. Então, por exemplo, Rio de Janeiro foi o primeiro que eu escolhi aqui. Então, quantas linhas que ele vai descer? Ele quer um número. Então, a função índice sozinha, ela não consegue fazer essa identificação. E aí que entra o CORRESP. O CORRESP, ele vai procurar a posição de uma informação. Ele vai falar se ele está na linha 1, na linha 2, na linha 3 e assim por diante. Então, vamos acionar agora a função CORRESP. E a função CORRESP chega perguntando qual é a informação que ele vai procurar.
Neste caso, o estado do Rio de Janeiro, porque as informações que estão em linha são os estados. Então, primeiro a gente indica a sequência de linhas para depois indicar a sequência de colunas. Ponto e vírgula. Após, devemos apontar em que coluna se encontra os estados. Então, vamos selecionar esta coluna daqui. Então, o estado escolhido vai ser procurado nesta coluna daqui. Ponto e vírgula novamente. Para finalizar, o nível de precisão. Caso ele não encontre este estado, ele pode trazer o estado vizinho? É claro que não. Então, na grande maioria dos casos, você vai escolher aqui a opção correspondência exata. Então, insira o número 0. Podemos fechar parêntese e, na sequência, vamos inserir um outro ponto e vírgula. Porque este primeiro CORRESP, ele já sabe quantas linhas ele vai deslocar até encontrar aquela informação que, nesse nosso caso aqui, é o estado do Rio de Janeiro. Agora, ele precisa saber quantas colunas que ele vai deslocar a partir daquela referência da matriz. Então, eu preciso, para eu criar um mecanismo automático, eu preciso de uma fórmula e eu preciso de uma função. Então, eu vou repetir novamente a função CORRESP. Esta segunda função CORRESP chega perguntando qual é a informação que ele vai procurar. Nesse caso agora, o estado, porque a relação de estados se apresenta em colunas. Ponto e vírgula. Na sequência, devemos indicar em qual coluna vamos encontrar aquele mês. Neste caso, fique atento que você tem que selecionar apenas uma única linha. Então, a linha com a relação de meses se encontra aqui nessa referência número 3. Então, janeiro é a coluna 1, fevereiro a coluna 2, a partir desta seleção da matriz. Após indicarmos em qual coluna se encontra o mês que desejamos, ponto e vírgula, vamos indicar o nível de precisão dessa procura, que é claro que é 0, né? Ou seja, se ele não encontrar aquele mês, ele não pode trazer o mês vizinho. Podemos fechar na sequência os dois parênteses, o primeiro parênteses da função CORRESP e o segundo parênteses da função índice. É só pressionar Enter e veja que ele retorna o resultado corretamente. Eu vou escolher aqui o mês de janeiro e o estado do Rio de Janeiro. E veja que ele retorna o resultado correto, ó. Mês de janeiro, no estado do Rio de Janeiro, o valor é 110. Vou fazer essa combinação aqui, essa combinação mais extrema, que é o mês de junho, para o estado de Minas Gerais. Então vou escolher aqui Minas Gerais para o mês de julho. E veja que ele retorna corretamente, 693 é o que foi batido aqui. Existem várias combinações que você pode utilizar, né, através da utilização do índice do CORRESP. Este é um exemplo bem interessante, um exemplo bem profissional. É claro que existem outras funções também que podem ser utilizadas, mas o CORRESP é o cara que vai te ajudar neste quesito. Pratique esta manobra, domine bem estas técnicas. É claro que nas próximas aulas a gente vai mostrar como a função CORRESP pode ajudar também outras funções, como a famosa função PROC-V, a função PROC-X e o desloque. Por enquanto é só isso, obrigado pela atenção, a gente se encontra na próxima aula.